Olá, meu nome é Evelyn Chaves da Silva, sou da Faculdade de Odontologia da UFMS e o meu trabalho é o uso de extratos naturais após cirurgias de instalação de implantes e no tratamento das doenças periimplantares, orientado pelo professor Rafael Ferreira. Os implantes dentários são uma alternativa para suprir as necessidades estéticas e funcionais dos pacientes, mas algumas falhas têm sido relatadas e atribuídas às doenças periimplantares. As doenças periimplantares são doenças inflamatórias que afetam os tecidos nas proximidades do implante ósseo integrado. Elas são classificadas em mucosite e periimplantite. Em relação à periimplantite, ela leva à perda óssea e a subsequente perda do implante. Ambas são geradas por acúmulo de um biofilme bacteriano, o qual, juntamente com a resposta inflamatória do hospedeiro, leva a uma agressão tecidual. Devido a essa própria etiopatogênese das doenças periimplantares, o manejo terapêutico não está totalmente estabelecido ainda. Existe o controle mecânico do biofilme e o controle químico através do uso de agentes antimicrobianos como a clorexidina. No entanto, eles possuem certas limitações, como o manchamento temporário dos dentes, a perda temporária do paladar e principalmente a seleção bacteriana. Nesse sentido, a utilização de produtos naturais se faz relevante, visando os benefícios clínicos com a diminuição ou até mesmo a suspensão dos efeitos colaterais. O objetivo da nossa revisão de literatura foi verificar o potencial terapêutico de diferentes extratos naturais no pós-operatório de cirurgias de instalação de implantes, bem como também o seu uso no tratamento das doenças periimplantares. A base de dados utilizada foi o PubMed, os descritores foram Extract Plants, Essential Oil, Plants, Dental Implants, Periimplantite Mucositis, Periimplantites, e os operadores booleanos foram AND e OR. 60 estudos foram encontrados e destes, 54 foram excluídos por não apresentarem agentes naturais. 6 estudos foram então selecionados, sendo 2 estudos clínicos e 4 estudos in vitro. Dos estudos in vitro que vamos apresentar, o primeiro se refere ao Listerine, segundo à citronela, terceiro ao canela e cravo e o quarto ao alho azizífero. O primeiro estudo in vitro de Verard e colaboradores em 2016 analisou clorexidina, cloramina T, triclosan e óleo essencial da marca Listerine, em relação à adesão bacteriana e à formação de biofilme, utilizando a técnica do microcosmo que simula condições orais, em discos de titânio com diferentes tratamentos de superfície. Em relação à contagem bacteriana, as superfícies lisas, superfície com jateamento abrasivo, superfície com jateamento abrasivo e com ataque ácido, tiveram uma contagem bacteriana igual, enquanto as superfícies lisas com ataque ácido tiveram uma contagem menor de bactérias. E não houve diferença estatística entre os tratamentos antissépticos analisados. Então, a clorexidina, que é considerado padrão ouro atualmente, não apresentou superioridade em relação aos outros compostos analisados. Em estudo in vitro de Trindade e colaboradores em 2015, investigou-se a atividade biológica do óleo essencial de Cymbopongo nardus, que é a citronela, e o citronelal, que é o principal composto deste óleo, isolado. Também analisou-se a nistatina e a clorexidina como controle positivo no estudo. Foi determinada a concentração inibitória mínima e a concentração fungicida mínima sobre cepas de Candida albicans e foram feitos testes de inibição de aderência aos implantes dentários e aos parafusos de cobertura, bem como uma análise por microscopia eletrônica de varredura. O óleo essencial de citronela inibiu significativamente a aderência de Candida albicans aos implantes dentários e aos parafusos de cobertura. Já o citronelal inibiu apenas significativamente a adesão para os implantes dentários, não inibindo para os parafusos de cobertura. Em estudo in vitro de Alrada e colaboradores em 2013, foi analisado óleo essencial de canela e cravo, e clorexidina 0,2%. Foi determinada a concentração bactericida mínima de cada substância contra Streptococcus mutans, Actinomyces naeslunde, Fusobacterium nucleatum, Prevotella nigrescens e Veillonella dispar e parvula. Foi criado um microcosmo oral para a realização dos testes, simulando implantes de titânio e zircônio em cavidade oral por 48 horas.
Todas as superfícies após contato com todos os agentes antimicrobianos apresentaram uma notável diminuição da adesão bacteriana já nos primeiros 2 dias. Os óleos essenciais testados resultaram em atividade antibacteriana imediata e contínua com diferentes materiais de implantes dentários. E mesmo com maior acúmulo de placa, o efeito antibacteriano observado persistiu. Em estudo in vitro de Pacdal e colaboradores em 2017, foram analisados extratos de Allium sativum e óleo essencial e extratos de Zizíphora clinopoidioides, sobre Staphylococcus aureus e Porphyromonas aeruginosa, que são bactérias presentes na periimplantite. Seus efeitos foram testados tanto em cepas padrão de laboratório quanto em cepas clínicas por método de difusão em agar. Os extratos aquosos em todas as concentrações e extrato alcoólico em 10 mg por ml do alho não apresentaram efeitos inibitórios sobre as duas bactérias. O óleo essencial de Zizíphora em todas as concentrações testadas inibiu significativamente o Staphylococcus aureus, mas não inibiu Porphyromonas aeruginosa. E o extrato de Zizíphora exibiu inclusive uma maior atividade antibacteriana sobre Staphylococcus aureus do que o controle positivo utilizado no estudo, que foi a vancomicina. Em estudo clínico de Alzoman e colaboradores em 2020, 48 pacientes com mucosite periimplantar participaram do estudo e foram divididos aleatoriamente em 3 grupos. Foram analisados os índices de placa periimplantar, sangramento à sondagem e profundidade à sondagem, tanto no início do estudo, 3, 6 e 12 semanas depois. O grupo 1 recebeu apenas um desbridamento mecânico não cirúrgico e neste grupo não houve diferença em todos esses índices analisados, comparando-se o início e o final do estudo. O grupo 2, ele recebeu um desbridamento mecânico não cirúrgico e também enxágue com um extrato herbal. Neste grupo, observou-se uma redução significativa nos índices analisados no decorrer do tempo do estudo, o que foi estatisticamente igual ao grupo 3, que recebeu um desbridamento mecânico não cirúrgico e enxágue com clorexidina 0,12%. Neste grupo, houve uma redução significativa em todos os índices analisados também no decorrer do tempo do estudo. Em estudo clínico de Laugish e colaboradores em 2016, 40 pacientes participaram, eles estavam agendados para cirurgia de retalho para tratar bolsas periodontais ou instalar implantes dentários. 2 protocolos de manutenção cirúrgica diferentes foram feitos, e os pacientes foram submetidos aleatoriamente. Foram analisados a cicatrização de forma imunológica, a coloração dos dentes e a aceitação dos pacientes ao tratamento. No grupo A, realizou-se 2 semanas de enxágue com 0,05% de clorexidina associado a um extrato de ervas da marca Paradentosam. Também realizou-se escovação com creme dental da mesma marca por 3 vezes ao dia. O grupo B realizou os enxágues com a solução de clorexidina 0,1% e foi o grupo controle. Ambos tiveram uma cicatrização precoce e o índice de placa sem diferença estatística entre si. Já o grupo B, ele apresentou um maior desconforto devido à coloração dentária dos pacientes e também os pacientes relataram mais irritabilidade ao paladar. Discussão geral. As propriedades dos compostos naturais são de grande interesse para a periodontia e implantodontia e os resultados são promissores. Existe uma vasta gama de compostos utilizados nos estudos in vitro analisados que possuem um potencial antimicrobiano significativo. Os estudos clínicos demonstraram a equivalência significativa de todos os compostos naturais utilizados em relação à clorexidina, a qual é considerado padrão ouro. Considerações finais. Há uma necessidade de mais estudos clínicos longitudinais para a compreensão do verdadeiro mecanismo de ação desses compostos nas doenças e nas cirurgias periimplantares, e para a obtenção de protocolos e avaliação de mais compostos que permitam o seu uso e a sua aplicabilidade, favorecendo a saúde periimplantar e qualidade de vida dos pacientes. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção e fico à disposição da banca para arguições.